mundo. Opa, estamos gravando. E eu expliquei para todo mundo, para quem estava presente, que o nosso funil ele é muito bom, porque se a gente tiver olhos para o paciente que tem alguma alteração nos tecidos periodontais, e levando em consideração que a gente tem uma população que está ficando cada vez mais longeva, então a gente vai ter mais pacientes com polimorbidades e problemas periodontais. E aí, se a gente prestar atenção você está aparecendo. Se a gente prestar atenção que esses pacientes, eles precisam desse atendimento, então a gente começa a entender que a periodontia é uma especialidade que vem sendo desvalorizada e que a gente consegue lucrar muito com ela, a gente consegue ter muito paciente. E aí, pensando naquelas pessoas que só querem atrás dos orçamentos maiores, a gente começa a pensar que quanto mais paciente a gente tem entrando no consultório, maior é a chance de um orçamento maior vir. Para vocês terem uma ideia, na terça-feira, eu atendi 9 pacientes, em sequência. 1, 2, 3, 4, 9. Chegou no 7º, eu falei assim, auxiliar, pelo amor de Deus, dava para você, assim, deixar eu pelo menos tomar água? Ela falou, não, doutora, que tem mais 2. E todos esses pacientes, eles chegaram para fazer profilaxia. Então, se você for considerar que uma profilaxia, vamos fazer uma conta básica, uma profilaxia aqui em Curitiba a gente pode cobrar R$ 500. Eu não sei quanto vocês cobram na cidade de vocês. Nenhum orçamento saiu por menos de 4 vezes o valor da profilaxia. Por quê? Quando eu mostrei para o paciente o que ele tinha, falei, olha, você tem uma inflamação na gengiva e a situação tá assim, assim, assim. Você corre risco disso, corre risco daquilo. Tem restauração para trocar, tem prótese que está infiltrada. Nossa, mas ninguém nunca viu, ninguém nunca me falou isso. Pois é, eu estou falando por causa desse sinal. Então, eu mostrei para os pacientes os sinais, e aí, esse orçamento, que a princípio era uma profilaxia de R$ 500, vamos supor, ela escalonou para 4 vezes o valor desse procedimento inicialmente. E hoje, Josiane, você é de onde? Josiane, você é de onde? Eu fico daqui de Belém do Pará. De Belém do Pará. Aí, em Belém do Pará, qual é o valor aproximado que vocês cobram de uma profilaxia? De que eu me formei agora, né? Ah, sim. Aqui tem muita clínica popular, muita mesmo. Aham. E qual é o valor médio que vocês cobram numa Média profilaxia? aqui na Isso. popular está em torno de R$ 80. Mais ou menos R$ 80. Ok. É, Então, hoje, a gente precisa entender de onde sai esse valor. Então, eu tinha pedido para quem veio, para quem estava na última aula, fazer uma tarefa. E essa tarefa constava trazer para mim os custos dos consultórios de vocês, certo? Então, eu vou abrir a minha tela e eu quero que vocês me digam. Eu não acredito, a gente tem o professor Marcelo Yoshimoto participando da nossa aula. O super doutor Marcelo Yoshimoto. Tudo bem, doutor? É, tudo bem, e você? Um prazer ter você aqui. Nossa, tô me sentindo honrada. Não, a honra é toda minha. Muito prazer, muito boa noite. Boa Pessoal, noite. é o doutor Marcelo Yoshimoto. Marcelo tem um instituto que ele traz vários cursos de aperfeiçoamento em implante, de especialização em implante. Ele tem um study club, né, Marcelo? Isso, Um study club Universidade que Club. ele favorece um programa de educação continuada para várias pessoas. E o mais legal é que o Marcelo faz tudo isso. O study club é gratuito. Você pode entrar, né, Marcelo? Pode sim. Você pode entrar, se inscrever. É um lugar super legal para você trocar uma ideia. Legal. Além disso, o Dr. Marcelo também tem uma revista. E essa revista
Josiane de São Paulo. Esse é o Dr. Marcelo, responsável pela publicação do seu artigo. Ah, a Josiane. A Sou eu, boa Josiane. noite. Boa noite. Marcelo, a gente está discutindo hoje a precificação, Ah, tá? legal. Então, eu pedi para as pessoas que participaram da nossa live na última quarta-feira trazer os custos do consultório. Como você tem um instituto, eu imagino que você fazendo a gestão, você vai saber todos esses dados. Mas eu, Não. eu criei uma planilha hipotética, tá bom? Ah, legal. Quem está no grupo de WhatsApp vai receber o link para poder ver como é que essa planilha, como é que eu faço essa conta. Deixa eu contar para Bacana. vocês como é que essa história começou. Bem, todo mundo sabe, eu fiz odonto em Maringá, eu terminei a graduação e fui trabalhar na clínica de um professor. E esse professor, ele falou assim para mim, quanto você quer ganhar? Eu trabalhava, gente, era insano. Eram umas coisas assim, meio doida. Chegava ali pro laboratório 5 da manhã e saía meia-noite. As coisas que não é normal, né? Mas quando a gente está no começo da carreira, né, Josi de Belém do Pará, a gente faz o que tem que ser feito, não é o que a gente quer fazer. E aí, quando esse professor perguntou quanto eu queria ganhar, eu não sabia responder. Aí ele falava assim para mim, Flávia, você tem que saber quanto você custa, porque esse é o valor mínimo que você aceita, é o valor mínimo pelo qual você aceita trabalhar. Então, quando a gente começa a fazer essa conta, você tem que ter na sua cabeça quanto você quer ganhar. Quanto você quer ganhar por mês, não por atendimento. Porque primeiro você pensa no valor total e depois a gente vai dividindo. E agora, depois de tempos e tempos tentando entender como é que eu calculo o que eu quero ganhar e como eu vou precificar o meu serviço, eu consegui, então, ter essa planilha de uma maneira bem fácil de ser entendida. Eu vou dividir a minha tela com vocês e eu gostaria, vocês vão me dando uma resposta se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Tá. Então, na minha tela, eu coloquei aqui, ó, os custos mensais. Quanto eu quero ganhar por mês? Então, qual seria o meu salário ideal? Eu joguei aqui 20 mil reais. Só para a gente fazer uma conta matemática. Nessa planilha, quando você for copiar lá no seu computador, você coloca o valor que você quiser. Ah, tem gente que quer 10 mil, tem gente que quer 100 mil. Vai depender de você. Você vai saber quanto você custa. Quanto custa o seu consultório? Olha, tem gente que paga aluguel, tem gente que tem clínica própria, tem gente como eu que presta serviço para outras clínicas. Então, esse custo vai variar de pessoa para pessoa. Mas eu coloquei aqui, hipoteticamente, um consultório que vai custar, de custo fixo, que é aluguel, condomínio, auxiliar, água, luz, telefone, internet, contador, impostos, de uma maneira genérica, 10 mil reais. Então, eu quero 20 mil de salário fixo para mim e 10 mil de custos fixos desse consultório. Se eu for dividir esses valores, eu tenho que pensar quantas semanas do mês eu trabalho. Tem gente que trabalha uma semana no mês, tem gente que trabalha 2, 3, 4. Vamos considerar que o máximo são 4 semanas. Então, se eu dividir esse custo de 10 mil por 4 semanas, eu vou ter 2.500 por semana. E aí eu vou dividir por 5, porque eu vou trabalhar de segunda a sexta. Se você trabalha no sábado, você divide por 6. Se você trabalha de segunda a segunda, você divide por 7. Depende de quantos dias você trabalhar. Dividir o valor, os 10 mil, dividir por 4, que são 4 semanas. Esse valor de 4 semanas eu dividi por 5 dias de atendimento, que é o número de dias que eu atendo, e esse que deu 500 reais, e dividi esse valor por número de horas trabalhadas. Quantas horas eu trabalho por dia? Eu consigo trabalhar 8 horas. Tem gente que consegue trabalhar mais, 10, 12. Tem gente que trabalha só 4. Vai depender é variável, vai depender de quantas horas você está disposto a trabalhar. Então, eu estou disposta a trabalhar
8 horas nesse consultório. A mesma conta eu faço para o salário. Olha só. Quanto custa para eu ganhar 20 mil por mês? Eu tenho que produzir 5 mil por semana. Eu tenho que produzir R$ 625 por dia e por hora eu tenho que produzir R$ 78. Quer dizer que eu sentar no mocho e ficar sentada 1 hora, independente do que eu estiver fazendo, eu tenho que ganhar R$ 78. Se alguém, vamos fazer uma comparação. Se alguém chamasse você para fazer um outro serviço, lavar louça, e você quer ganhar um salário de 20 mil por mês, 1 hora lavando louça ia custar R$ 78. É essa conta que você tem que fazer. Então, são dois números que você tem que ter: o seu salário e o custo fixo do seu consultório. No meu caso, que presto serviço para outras pessoas, eu calculo quanto eu tenho que pagar por esta prestação de serviço. Ao invés de ter um custo fixo de consultório de cadeira, eu tenho um custo fixo porque eu pago para a pessoa que eu vou trabalhar, certo? Agora vamos lá. Fiz o custo, quanto eu quero ganhar, eu cheguei em R$ 78. Vocês vão anotando quanto custa a sua hora de trabalho e a sua hora de custo fixo. Agora vamos pensar numa profilaxia. Quanto eu gasto para fazer uma profilaxia? De modo geral, eu preciso de um par de luvas, eu preciso de um sugador descartável, um babador descartável, um guardanapo para o paciente enxugar a boca, eu preciso de pasta profilática e eu vou precisar de um aparelho de ultrassom, porque eu não faço mais raspagem manual, e eu vou precisar também de uma pontinha de taça de borracha, certo? Vamos considerar que entre descartáveis e material de atendimento, eu vou gastar R$ 30. Então, vamos lá. Para eu fazer a conta de quanto custa a minha profilaxia, eu vou colocar, então, a hora do meu salário, que é R$ 78,12, o custo fixo do consultório, que é R$ 62,50, e o custo de material, que dá R$ 30. Quanto será que dá isso aqui? Daqui até aqui. Eita, que deu erro aqui. Então, vamos lá. Isso é igual a isso, mais isso, mais isso. E... Isso. Vamos ver. E, gente, tá dando meio esquisito isso aqui. Vamos fazer a conta? 78 mais 62, 80 mais 60, 140, R$ 170, certo? Quanto tempo você leva para fazer uma profilaxia? 15 minutos. Profilaxia. Passar pasta profilática e fazer o polimento com a tacinha de borracha. Ah, mas eu preciso raspar, então vamos colocar com a ponta de ultrassom. Vai levar 30 minutos. O seu procedimento para você fazer R$ 20 mil no mês e gastar e ainda pagar R$ 10 mil de custos fixos, pagando todo o material que você utilizou, a sua profilaxia precisa custar R$ 170. Mas você não vai fazer só isso. Você vai fazer um exame periodontal completo com a sua sondagem, fazendo uma sondagem de passeio. Você vai explicar para o seu paciente, você vai mostrar para ele quais são os problemas que você encontrou. E aí, se todo esse procedimento levar mais ou menos, pode fazer instrução de higiene bucal, levar mais ou menos uns 45 minutos e você cobrar R$ 170, saiba que você está produzindo para você ganhar um salário de R$ 20 mil no final do mês, pagando uma conta de R$ 10 mil no final do mês pelo custo do seu consultório.
Aí as pessoas falam, mas e se eu cobrar 250? Não tem problema nenhum. Você aumenta o quanto você vai receber no final do mês. Mas o mais importante é você ter esse fluxo de pacientes. Nós já falamos lá no dia da aula da segunda-feira. Nós já falamos no dia da aula da segunda-feira que o nosso funil de entrada de pacientes é muito grande. É todo mundo que tem dente ou que tem implante e precisa passar por uma avaliação periodontal. Como é que você não consegue fazer uma profilaxia cobrando R$ 170 por procedimento? Se você fizer R$ 170 nesse esquema que eu te falei, projetando um salário de 20 mil dentro de uma conta de R$ 10.000, gastando R$ 30 de material, de consumíveis, você consegue fazer essa conta de R$ 20.000 no final do mês. Se você for considerar, gente, que todo mundo que passa no seu consultório é um paciente em potencial para você fazer profilaxia, fazer instrução e higiene bucal, fica tranquilo que você vai conseguir. Qual é o problema que eu tenho observado como professora da graduação? Os alunos não querem fazer a profilaxia. Os alunos não querem fazer a sondagem boca toda, porque eles acham que isso é muito fácil, mas eles não dominam o que é fácil. Como é que eles vão dominar aquilo que é complexo? Como é que eles vão chegar a atingir o nível de complexidade de tratamentos que, por exemplo, o professor Marcelo Yoshimoto consegue executar? Se eles não conseguem fazer a sondagem boca toda, que é a sondagem de passeio. Certo, professor? Josi, me conta aí. Agora que a Josi tá na Carolina do Norte, ela ela tá de férias. Mas fala para mim se não é verdade que a gente consegue fazer esse dinheiro se a gente pensar desse jeito. Sem dúvida. Consegue Professor sim. Professor Marcelo, Oi. me Então, conta, qual é a dificuldade dos seus alunos em precificar? na verdade, eles estão procurando realmente procedimentos mais complexos e tudo mais, e esquecem da base, né? Uhum, Só querem saber de harmonização agora. é bem isso. Mas mesmo na harmonização, se eles não conseguem entender que você precisa ter uma boca saudável para ter bons resultados, como é que ele vai pensar só em fazer os preenchedores, em fazer o botox? Porque depois, você imagina, você pode até ficar com uma cara lisa, mas você tá com bafo, gente. Como é que dá para viver desse jeito? Não é? Pois Aí é. você fica lindo de boca fechada, né? Fica proibido de falar. Lindo, você vai ser conhecido como a cara lisa e o bafo de dragão. Bem, e aí como é que a gente vai precificar as outras coisas? Tudo parte do princípio que você tem que saber o que você está gastando. Então, o que você vai gastar? Vou fazer endo. Se você não sabe o valor do material que você está utilizando, não tem como precificar. Se você não sabe quanto você vai gastar de quase de cada coisa, não tem como precificar. Então, eu sugiro que você volte lá no seu consultório e coloque preço em tudo, identifique tudo, tudo que você gasta. Quando eu comecei a fazer isso, eu tinha uma prancheta e eu fui anotando tudo que eu utilizava. Então, como que eu cheguei nessa conta, né? Eu anotava profilaxia, o que que eu usei? Corante de placa. Quantas profilaxias eu começava utilizando corante de placa? Então, para saber quanto aquele frasquinho gastava. Quanto eu poderia usar, quantas vezes. Quanto que eu precisava, quantas vezes eu conseguia fazer profilaxia utilizando aquela pasta profilática, ou aquela ponta de ultrassom. Foi por isso que eu cheguei nessa conta. E aí, eu fiz isso com a cirurgia. Ah, para fazer um implante. Para fazer um implante, eu gasto tanto de soro, tanto de água de injeção, anestésico, tubete de anestésico, agulha, fio de sutura, colocava tudo. E aí depois é só você multiplicar. Se você vai fazer um implante, você gasta X, para fazer 5 implantes são 5x.
E aí eu já tenho pronta a minha conta do meu salário, eu tenho pronta a minha conta da hora clínica, e aí para cada procedimento é só você ir aumentando o produto, o quanto você gasta de material. No final das contas, você vai ver que se você não colocar a consulta, na cirurgia, né? A consulta que o paciente vem para remover sutura, você está pagando para trabalhar. Se você não colocar na prótese as consultas que o paciente vem para reembasar, ou que o paciente vem porque descolou o provisório, você está perdendo dinheiro. E uma coisa muito interessante que eu queria falar para vocês, eu estava conversando com um colega que faz grandes reabilitações. Ele faz casos lindos, eu sou super fã do trabalho dele. E ele estava me contando que quando ele começou, ele saiu da faculdade, ele tem 30 e tantos anos de formado. Ele saiu da faculdade e aí ele preparava, foi fazer especialização, daí ele preparava tudo, aí ele fazia previsório de tudo, e aí ele ficava reembasando para ter aquela gengiva maravilhosa. Aí um dia ele realizou que aquela gengiva, ela estava só no livro. Por quê? Se ele não fizesse um provisório bem feito, bem acabado, ele passava meses reembasando e aquilo não ia para frente. Aí o que acontecia? Às vezes o paciente pagava, terminava de pagar e ele não conseguia terminar de entregar o caso. Ele falou assim, Flávio, o dinheiro estava indo pelo ralo. O que que ele faz hoje? Com muitos anos de prática só. Ele prepara, faz todos os provisórios, eu faço a pério, ele prepara, faz todos os provisórios e instala. Dali uma semana, ele molda tudo, manda para o laboratório, na semana seguinte ele instala. Por quê? Ele instala tudo de uma vez. Não tem retrabalho. Toda vez que você tem retrabalho, você está perdendo dinheiro. Vamos só pensar o seguinte. Você fez a conta de quanto custa a sua cirurgia, mas você esqueceu de colocar a remoção de sutura. Peraí, mas o paciente não pode só remover sutura, você tem que fazer o acompanhamento. Aí ele vai voltar, vamos supor que é um recobrimento. Então ele volta, ele precisa fazer a cirurgia, ele precisa voltar para fazer o PO, 24, 48 horas, ele precisa voltar ainda para fazer a remoção de sutura com 15 dias, 30 dias para ver se está tudo bem, 60 dias para você liberar para ele voltar com 6 meses, para ver se está tudo certo. Certo? E você fez a conta que a cirurgia, só de quanto você gasta na cirurgia. Tem mais 4 horas de atendimento que você não colocou na sua conta e que Eu tô procurando. você não colocou na sua conta e que você está perdendo de ganhar dinheiro, não é? Agora vamos considerar no implante, na cirurgia de modo geral, mas o implante em especial. Você perdeu, o paciente perdeu o implante. Você fez a cirurgia, fez a conta certinho, mas você não considerou que podia perder o implante. Perdeu o implante, e aí? Você vai ter que fazer tudo de novo, sem cobrar nada do paciente. Se você utilizar um material, um implante que te dá garantia, você ainda vai conseguir reaver parte do seu prejuízo. Mas todas as horas clínicas, toda hora clínica, todo o material que você utilizou vai para o ralo. E olha só, alguém já viu retrabalho de profilaxia? É o procedimento que você vai lucrar mais. É isso que eu fico batendo na tecla e os alunos da graduação. Aí eu abandonei, né? Os alunos da graduação não entendem que é o procedimento simples que vai te dar mais dinheiro. Não tem retrabalho do procedimento simples. Só se a pessoa for muito ruim de mão, né? Como é que a pessoa vai refazer uma profilaxia? Se ela fez a profilaxia direitinho, raspando tudo, fazendo o polimento certinho, não tem como dar errado. Ah, mas eu quero utilizar um jato de glicina. O jato de bicarbonato custa R$ 15 o pote com 500 gramas. O pó de glicina para fazer o jateamento custa R$ 350 o pote com 250 gramas. É só você botar na conta do material. Ah, porque você é chique, você atende público blá, blá, blá. Você quer usar o protocolo da EMS. Ok,
mas você tem que colocar o custo do protocolo. Não é o protocolo que vai fazer você ganhar dinheiro, é você saber fazer a conta de quanto você gasta e quanto você quer ganhar. Simples assim. E aí a gente vai para outras questões, né? A pessoa dá a limpezinha no fim do procedimento, mas ela não sabe quanto custa essa limpezinha. E aí, vamos supor, a conta é de R$ 1.500. Ela dá a dita limpezinha no final. A profilaxia bem feita tem que ser feita no início do tratamento. Isso a gente já conversou. Porque é nessa hora que a gente identifica a restauração com infiltração, problema endodôntico, prótese mal adaptada, necessidade de troca de componente e tudo mais. Mas aí ela dá essa limpezinha. Na nossa conta, a limpezinha custou R$ 170. Ele está dando mais de 10% de desconto para esse paciente, uma vez que o paciente não pagou essa profilaxia de qualidade. Vocês estão entendendo? E aí, o paciente reclama, o dentista reclama que ele não ganha dinheiro. Ele não ganha dinheiro porque ele não sabe ver o que ele está fazendo. Eu entendo. A faculdade de odontologia, ela não prepara a gente para o mercado de trabalho. Então, ela não ensina gestão, ela não ensina a fazer essa conta de precificação. Mas não é porque não ensinaram para a gente na graduação que a gente não precisa fazer, não é? Não é por isso que a gente vai ficar pobre o resto da vida. Então, a gente tem que fazer essa conta. Eu sei que está quase na hora da Josiane sair. Por favor, Josi, me conta como é que você faz, o que que você faz de diferente, ou que você faz de igual que tem dado certo na sua vida. Ixi, é que os pacientes que vêm para mim já vêm de um clínico geral que faz essa primeira triagem. Uhum, Então eu deixo, uhum, então vem para mim o que ela não conseguiu tratar. Então ela aham. faz essa profilaxia, ela faz essa sondagem de passeio, aliás, faz muito bem. Ela é protesista. E aí vem para mim só os casos realmente de pério, entendeu? Mas eu acho que você pode conversar com ela. Vamos fazer um acordo? Eu Hum. faço essa primeira consulta e eu já te dou um panorama do paciente, que esse Hum. paciente tem um perfil assim, 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 que esse paciente é diabético, que esse paciente tem isso, tem aquilo, e você já vai vender para ela os retornos desse paciente para você fazer a manutenção dele. É, pode ser, pode Você vai ser. vender a solução, você não vai vender o problema. Porque o que acontece? Quando a gente está pensando no paciente que a gente vai atender, essa é a teoria lá do marketing, né? Você tem um monte de paciente que está esperando para ser atendido, e você fica procurando só aquele que tem o perfil exato daquele procedimento que você quer fazer, que é o procedimento de ticket mais alto, né? De valor agregado mais alto. Mas, se você mostrar para esse montão de paciente que eles precisam do seu atendimento, você está mostrando para a pessoa uma novidade. Você está mostrando para ela: olha só, você precisa passar comigo. Você passa a ter mais valor para esse paciente. Na verdade, você passa a ter valor, porque quando você só faz aquilo que ele quer, ele nem sabe das outras coisas que ele precisa, mas você vai É. contar para ele. E aí esse paciente começa a circular mais no consultório. Eu acho que a gente tem uma oportunidade aí para você falar com essa sua amiga. Vou falar com ela assim. Flávia, desculpa, eu preciso ir. Que é isso, que é isso. Até mais, Josi. Depois você Até assiste que vai ficar mais. gravado, tá bom? Tá certo. Até logo, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Professor Marcelo, Oi? conta para nós se essa conta faz sentido para você. Ah, faz total sentido, sim. Mas até inclusive eu entrei porque eu tava querendo ver dicas mesmo para a gente melhorar. Aham. Acho que eu vou para São Paulo fazer essas consultas iniciais para você. Tem lugar para mim na sua clínica? Mas com toda certeza, com toda certeza, será muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Mas eu acho que as minhas crianças não vão querer ir para São Paulo, professor. Eles estão mais felizes aqui no friozinho. Ah, bom, não tira a razão deles também. Mas quem sabe, né? Quem sabe? Ah, sim. Josi de Belém, me conta a sua experiência. Eu ainda, eu acabei de me formar, né?
e Aham. tem recente. Aí Uhum. eu vou começar a alugar um espaço, do que eu já Isso. tenho uns pacientes ainda, né? Do que eu estava Aham. vendo receita, todas as papeladas que eu vou começar a atender. Aham. Aí Então, esse daqui Josi, vai ser o meu primeiro do contato mesmo com o paciente, sim. Que sair que é da faculdade para vir que é no foco com os pacientes em si. então, lá no seu material que você vai comprar, você tem sonda periodontal? Sim, tenho. Você precisa ter uma sonda periodontal para cada paciente que vai chegar. Esses pacientes, você vai fazer uma sondagem de passeio. Se você não sabe o que é isso, não sabe como fazer, essas aulas que eu dei na segunda e na quarta, que eu explico como faz, elas estão gravadas e vão ficar disponíveis no YouTube. Entra lá no meu canal do YouTube, assiste as aulas e se tiver dúvida, você me manda mensagem que eu te ajudo. E aí você vai ver, identificar com a sua sonda periodontal a quantidade de sangramento que esse paciente tem na gengiva. E a partir disso, você vai mostrar para ele, olha, você tem uma infecção aqui que a gente precisa tratar, que essa situação não pode se estender por muito tempo, que isso prejudica a sua saúde. E aí você vai oferecer para ele essa profilaxia de qualidade, certo? Sim. Você já tem o valor que você vai gastar nessa sua sala? Você já sabe como você vai fazer a sua lista de preços? Ainda não, do que eu estou planejando antes que de eu vir entrar em atender os pacientes ainda. Ah, você ainda não começou. Ainda não. Aham. Mas então, quando você começar, pensa nisso que eu falei. Tem que fazer a conta de quanto gasta em cada procedimento para você poder precificar, tá bom? Tá bom, obrigada. Que é isso? Ó, Josi, a minha equipe tá mandando aqui para você. Você consegue ver o chat? Consigo. Então, abre lá o chat, tem o link para você estar assistindo as aulas gravadas no YouTube, tá bom? Ah, tá. Tá bom, obrigada. Na próxima aula, a gente vai estar discutindo. Deixa eu anotar aqui. A gente vai estar discutindo. Produção, fala para mim o que que a gente vai estar discutindo na próxima aula. Hoje foi precificação. E segunda-feira nós vamos falar de diagnóstico, isso mesmo, a produção acabou de mandar para mim. Vamos estar falando de diagnóstico. Diagnóstico que é fundamental para a gente estabelecer os planos de tratamento, certo? Vejo vocês na segunda-feira, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. 7h30 da noite na segunda-feira, então, tá certo? E o nosso workshop vai ser no dia 8 de maio, a partir das 8 horas. Tanto para participar do workshop quanto para estar assistindo às aulas, vocês já estão inscritos e a gente vai passando as informações lá no nosso grupo. Tem mais uma pessoa entrando aqui? Deixa eu ver quem é. Quem está entrando agora? Deixa eu ver quem é que entrou agora, não está aparecendo aqui para mim. Então, eu vou só dar uma resumidinha na aula, para quem está entrando agora, saber o que perdeu. Nós conversamos, então, nós retomamos o assunto da segunda e da quarta, que foi funil de atendimento, que nós falamos quais são os pacientes que podem estar passando pelas nossas cadeiras, e depois nós mostramos como é que é a precificação, como é que é a precificação dos procedimentos que a gente faz principalmente em pério. E aí eu expliquei que, além dessa precificação na pério, você pode usar essa mesma fórmula para estar fazendo a precificação dos outros procedimentos que você faz. Deixa eu ver quem é que está entrando aqui. Não dá para ver quem é que entrou agora.
Mais uma vez, essa aula está gravada no nosso canal do YouTube. Eu convido vocês a participarem no dia 8, na segunda-feira, nós temos mais uma live que nós vamos estar discutindo o diagnóstico. Eu vou falar principalmente de gengivite, mucosite, mucosite periimplantar, doença periodontal e doença periimplantar. E aí eu encontro vocês, então, na segunda-feira, às 7h30, nesse mesmo canal que é o Zoom. No dia 8, nós teremos, então, o nosso workshop Formação Periodontia de Sucesso. Certo, pessoal? Muito obrigada pela presença de vocês. Vejo vocês na segunda-feira. Tchau, tchau, boa noite. Obrigada, professor. Obrigada, Eu, Josiane. eu que Obrigada, agradeço. pessoal. Beijo, tchau, tchau. Tchau.